O primeiro livro que eu quero comentar aqui é essa biografia escrita por Stephen Kotkin sobre Stalin. É uma biografia extensa, esse é o primeiro volume de 2, esse daqui tem mais de 1000 páginas, e é uma biografia que nesse volume conta os primeiros anos da vida de Stalin, de fato de 1878 a 1928. O que me chamou a atenção nesse livro? Bom, primeiro, o fato de ser a biografia de um dos homens mais influentes, se não o mais influente do século XX. Para o bem ou para o mal, para o bem ou para o mal, Stalin determinou os destinos de milhões de pessoas por todo o globo. Então acho interessante se conhecer um pouco da vida, da história de Joseph Stalin. Talvez o maior assassino da história. Talvez o maior assassino da história moderna, da história do século XX. E esse livro é interessante porque ele ele se baseia em uma pesquisa muito extensa, em obras que estavam nos arquivos soviéticos e agora, de um tempo para cá, foram liberadas. E esse livro é fruto de uma pesquisa profunda. Alguns diriam que seria a biografia definitiva. Eu não acredito em biografia definitiva, mas se houvesse, sem dúvida nenhuma, essa daqui estaria entre elas. E além da história de Stalin, o que me chamou a atenção e que me faz recomendar esse livro é que ele se dedica em várias páginas, em vários capítulos do livro, a contar a história da Rússia. A contar a história da Rússia, inclusive durante os momentos de transição do regime monárquico para o governo provisório e, depois disso, para a ditadura bolchevique. E ele é muito preciosista nos detalhes, nas análises. Então, o Kotkin, por exemplo, há momentos em que ele passa um capítulo inteiro descrevendo como é que eram as relações de poder, como é que se dava a política, efetivamente, à época do fim do regime czarista, já no início do século XX e depois, quando a coisa começa a se agitar mais, em 1917 e 1918. Então, eu estou lendo ainda, eu estou no começo, mas já estou gostando muito. Ele entra em detalhes que eu não conhecia da vida de Stalin também. Stalin escrevia poesias na sua juventude. Lembro sempre que ele foi seminarista, né? Ele foi seminarista, mas tinha um perfil intelectual que eu particularmente desconhecia. E isso me chamou a atenção nesse livro. Então, Paradoxos do Poder, Stalin, Paradoxos do Poder, 1878-1928, é uma leitura muito rica, muito interessante, e eu recomendo, e essa é a minha primeira recomendação aqui no canal do YouTube, Joanisval BSB, sobre livros. Vamos conversar sobre outros mais adiante. Abraço!